Olá, eu hoje venho-vos falar dos filmes que vi em agosto. A maratona Cinéfron continua a decorrer até ao final de setembro e por isso vi mais uns quantos filmes para a maratona. Não vi muitos em relação ao mês passado, ao mês de julho, mas mesmo assim vi mais do que eu costumava ver habitualmente. Ainda não consegui entrar numa rotina que me permita, se calhar quando a maratona terminar, que me permita manter um número jeitoso de filmes vistos. Mas mesmo assim ainda foram 3, 4, 5, 6, ainda foram 6 filmes, portanto também não está assim muito mal. Eu estou um bocadinho, se calhar, atrasada. Faltam mais de 10 filmes, acho eu. Faltam-me, se calhar, 13 filmes para terminar o bingo. Não sei se vou terminar. Não sei se vou conseguir terminar no final de setembro, mas pronto. Vamos então falar dos filmes de agosto. O primeiro filme que vi em agosto foi então O Assassino do Alfabeto. Era um filme que eu tinha alguma curiosidade por ser associado a um thriller policial. Eu não vou dizer que ele é baseado numa história verídica, ele é inspirado porque efetivamente ocorreram crimes em que as jovens assassinadas tinham as mesmas iniciais, o nome e o apelido, e o corpo era encontrado também na cidade com a mesma letra. E daí estar associado ao assassino do alfabeto, porque tinha sempre as iniciais. E ele também nunca conseguiram descobrir quem era o culpado. Então o filme foi parte dessa premissa de as jovens assassinadas terem as mesmas iniciais e serem encontradas na mesma, com uma cidade com a mesma inicial. Neste caso, a detetive que investiga o caso acaba depois, o primeiro caso que surge, ela é muito dedicada, ela é muito obsessiva no caso e anda ali a tentar apanhar as pistas, mas é tudo tão complicado e ela vive aquilo tão intensamente que é diagnosticada, eu julgo eu, que é com esquizofrenia. Acaba por ser internada e ter assim uns surtos psicológicos. E depois, passados 2 anos, volta outra vez e quando volta ao trabalho, apesar de fazer parte da polícia, não está como detetive, mas volta a ocorrer outro caso, e então ela começa a provar que a teoria dela estava certa, que é um assassino em série, que é as iniciais, aquilo não é aleatório. Eu achei um filme um bocado parado, eu esperava mais, um pouco mais de ação. Também a forma como eles misturaram ali um pouco, tentaram criar ali um pouco de componente sobrenatural e assim, não me agradou assim para ir além. Eu senti que a história em si, a premissa é interessante, mas o facto daquilo ser tudo tão assim, tão parado, as coisas assim com um desenvolvimento tão lento, um ritmo tão lento, não era aquilo que eu estava à espera. Gostei, mas não foi assim nada que eu esperasse. Em termos de final, o final do filme também me desiludiu um bocado. Eu sabia quando fui procurar algo mais sobre o filme, para saber se era aquilo que me interessava ou não. Eu sabia que tinha sido baseado nesse tal assassino, que o assassino nunca tinha sido apanhado, mas a parte do desfecho da detetive para mim não foi satisfatório e não era aquilo não era o final que eu esperava que o filme tivesse. Depois vi o Gravidade, com a Sandra Bullock, e gostei bastante mesmo. É um filme que aquilo é passado no espaço, em termos de história, aquilo não é assim nada de por aí além, é passado no espaço, eles estão lá em cima, numa missão acho que é de reparação lá num coisinho, e depois há fragmentos, porque acho que foi os russos que destruíram para lá qualquer coisa, um satélite ou assim, então há fragmentos por lá e acabam por serem atingidos e retrata depois a luta pela sobrevivência e por tentar chegar à Terra. A Sandra Bullock está fantástica. Eu gostei bastante também do George Clooney num papel mais
mais sério, mas também assim com um toque de humor. A personagem dele está muito boa. E a fotografia do filme, a imagem, aquele silêncio, que eu acredito que aquilo no cinema tenha sido absolutamente arrebatador. Aquilo mexe connosco. Ali a personagem está até à última a lutar para sobreviver e gostei bastante. Depois vi, já é considerado um clássico, acho eu, o Voando ao Moinho de Cucos, com o Jack Nicholson. É verdade. Eu nunca tinha visto o filme, apesar de saber que era o filme que as pessoas associavam sempre ao Jack Nicholson. E ele está fantástico, mesmo fabuloso. A forma como ele retrata um preço que alega estar não muito bem dos neurónios para ir para um hospital psiquiátrico. Ali assim um pouco como uma coisa mais leve que a prisão, quase como umas férias. E depois como se acaba por envolver, tipo, criando uma revolta ali quase dos doentes, faz a enfermeira chefe, que eu agora não me lembro do nome, mas tem ali um papel muito austero, sempre muito cumpridora das regras. O final surpreendeu-me bastante, mesmo. E acho que é um filme muito bom, com uma prestação fantástica, fabulosa do Jack Nicholson, mas eu também não esperava menos do que assim, uma prestação que nos arrebatasse completamente. Depois vi a Rainha, que retrata então o período, pouco tempo após do Tony Blair, do primeiro-ministro Tony Blair tomar posse. Poucos meses depois, a princesa Diana morre no acidente. Então retrata essa semana, desde que se deu a morte até ao funeral, retrata então essa semana da posição da rainha, aquela posição fria e distante que a rainha Isabel II tem, e que na altura, e eu lembro-me, eles passam também algumas imagens da princesa Diana e o que aconteceu. Eu lembro-me, tenho ainda, apesar de terem passado, acho eu, 20 anos ou 19, ainda me lembro dessas coisas e lembro-me de, na altura, ter já achado aquele silêncio da rainha estranho. E é um filme então que aborda isso, que aborda a rainha não percebe e não compreende porque é que o povo inglês está tão desgostoso. A morte da princesa Diana, ela na altura refugia-se, eu acho que é na Escócia, acho eu, numa das propriedades da Escócia, com a família e com os netos. E depois é então a pressão do Tony Blair que faz com que ela venha ter uma postura um pouco mais calorosa, uma postura diferente, porque o Tony Blair percebe que a rainha está a perder popularidade está a perder a popularidade do povo. Portanto, gostei. Não foi um filme que eu confesso que pensei que ia gostar mais do filme, mas mesmo assim não é um filme mau, não. Eu gostei. A Helen Mirren está fantástica. Curiosamente, também gostei de quem interpretou o Príncipe Carlos e da forma como ele foi retratado. Retrataram-no um pouco mais humano e mais preocupado com os filhos. E confesso que isso era algo que eu não... Porque não é uma pessoa que eu gosto muito, portanto, não é uma pessoa que eu simpatizo muito. Mas confesso que no filme, a forma como eles o retrataram está mais humano e até gostei. Depois vi O Meu Nome é Alice, com a Julianne Moore, que está absolutamente fabulosa. A forma como ela encara a personagem é como se fosse ela. Nós sentimos nós sentimos a ansiedade, o medo dela, de que ela é uma professora uma professora de linguística muito conceituada e que de repente começa a esquecer-se do nome de determinadas palavras. Chega a perder-se enquanto anda a correr, chega a perder-se e não se lembra onde está, não consegue voltar. Portanto, e nós vamos ali percebendo as suas dificuldades, porque ela depois acaba por ser diagnosticada precoce de ter a doença de Alzheimer de uma forma muito precoce. Ela ainda é relativamente nova, ela ainda é nova para ter a doença, mas a forma como
é absolutamente fantástica. É como se fosse ela. E não sentimos que ela está a fazer um esforço para estar a representar, não. Mesmo fabulosa e curiosamente, e nós sentimos toda aquela angústia dela, todos aqueles medos, mesmo, é muito bom, mas e também curiosamente também gostei de quem faz da filha mais nova, que é a Christiane não sei das quantas, é a Bella do Crepúsculo e do Twilight. Eu confesso que eu não vi o Twilight nem nada disso e sempre achei a menina com ar insonso, com ar mas até simpatizei com a prestação dela no filme. Achei que até que não era tão mal assim. E é um filme que eu recomendo. Muito, muito bom. O último filme então do mês que vi foi O Juiz, com o Robert Downey Jr. Eu confesso que gosto muito dele. É assim, uma ligeira crush. Há muitos anos que gosto de ver filmes com ele. Acho que ele é um homem interessante. E ele está soberbo. Ele está neste filme. Isto acaba por ser recorrente, porque eu digo que são sempre fantásticos, mas ele está mesmo... A sério, eu adorei a prestação dele. Ele é, então, um famoso advogado de defesa, e que acaba por regressar à sua terra natal para o funeral da mãe, que já não vê há muito tempo. Mas acaba por ser assim um pouco... não é recebido de forma calorosa pela família, principalmente pelo pai. Ele não se dá bem com o pai. O pai é então um juiz muito conceituado lá na terra. E antes dele partir, e o pai acaba por ser acusado de ter morto uma pessoa, um homem, que ele já tinha condenado antes, há 20 anos, acho eu. E ele acaba então por ficar lá, o Robert Downey Jr. acaba por ficar lá, e a forma como se estabelece a ligação, porque eles têm uma relação de pai e filho muito conflituosa, mas ele nunca desiste do pai e de defender o pai. Muito bom. Eu gostei mesmo muito. O autor que faz de pai, eu acho que é o Robert Duvall, se não estou em erro, se não estou aqui a misturar nomes, também está muito, muito bom. É um filme que eu gostei muito do filme, da história do filme, e gostei muito dos atores. E eu gostei bastante, está mesmo muito, muito bom. E pronto, foram estes então os 6 livros que vi em agosto. Por hoje é tudo, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!